Boa noite, ouvintes da Alma Londrina Rádio Web. Começamos hoje um ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina nas eleições que acontecem agora no próximo domingo, dia 2 de outubro. E para contribuir com a democracia, a Alma Londrina Rádio Web convidou todos os 8 candidatos que estão na disputa. O problema é que dos 8, 5 candidatos apenas compareceram às entrevistas. Marcamos com dias de antecedência, todos confirmaram data e horário. Um não apareceu e nem deu satisfação e outros desmarcaram alegando outros compromissos. Mesmo assim, em respeito aos ouvintes e aos candidatos que gentilmente vieram até a rádio, nós vamos apresentar as entrevistas com os 5 concorrentes que nos atenderam e você, eleitor, que no domingo possa escolher o candidato que achar mais correto. As entrevistas vão acontecer da seguinte forma: 20 minutos cronometrados para cada candidato e a pauta é a mesma: cultura. Queria primeiro que o senhor se apresentasse. Quem é o Darlone Orente? Quem é o senhor aí? Bem, o Darlone é um médico, um londrinense, que nasceu e cresceu lá no Conjunto Aquiles Stengel, na zona norte de Londrina. Tive uma infância humilde, como a maioria dos londrinenses, da nossa cidade, filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Estudei lá no Ruth Lemos, no Luiz de Sá, no Lauro Gomes, no Maria Cecília e finalmente no IEL, onde fiz magistério. E no IEL foi onde eu tive a oportunidade de começar a minha militância política, a militância no movimento estudantil. No IEL tive a oportunidade de ser presidente do Grêmio Estudantil durante 3 anos, depois tive a oportunidade de ir para a direção municipal da União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, depois para a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E nesse mesmo período, acabei tendo envolvimento com a Central de Movimentos Populares, com outros movimentos sociais e com o Partido dos Trabalhadores, partido a qual me filiei e sou filiado desde 1999. Essa é a minha história. É uma história também que ela se parece um pouco com a história da nossa cidade, a história de um jovem da periferia, que teve oportunidades na vida, e que, se a gente fosse olhar para o passado, talvez o que se repetiria, o que estaria programado não era estar na posição que hoje nós estamos. Como a cidade de Londrina, que foi projetada para ser apenas um caminho de passagem, não era para ser essa potência, a segunda maior cidade do estado hoje. Então esse sou eu, o Darlone, alguém que se coloca à disposição da sociedade, à disposição dos londrinenses, para nos próximos 4 anos poder ser a pessoa que vai receber a procuração de cada uma e cada um para cuidar da cidade, cuidar das pessoas e de fato colocar o povo em primeiro lugar. Por que ser prefeito? Nessa perspectiva, porque eu acho que a política ela tem que ser ocupada por homens e mulheres de bem. Homens e mulheres que não fazem da política um meio de vida, mas sim um modo de vida. Não dependo da política para sobreviver. Eu tenho minha profissão, sendo eleito ou não sendo eleito, continuarei sendo médico, continuarei fazendo a minha profissão, meu ganha-pão. Quero estar na política para servir, de fato ser um instrumento das pessoas, dos londrinenses, mas principalmente daqueles que mais precisam, dos serviços públicos funcionando. É por isso que eu estou me colocando à disposição, é por isso que nós temos um grupo que tem apoiado e levantado essa bandeira, e porque eu acredito que a política ela tem que ser exercida para a maioria, e eu quero ser o representante dessa maioria. É por isso que hoje eu me coloco à disposição da sociedade, um jovem, 36 anos, pai, esposo e londrinense. Candidato, nós vamos começar essa entrevista falando basicamente sobre cultura. O senhor, na sua plataforma de governo, que foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral, está à disposição para que todos possam consultar, o senhor aponta aí como prioridades 10 itens para a área cultural. São eles: circulação cultural acessível, promovendo a diversidade da arte e da cultura; fomentar e estabelecer os projetos dos criadores culturais, promover a incubação de projetos, articular redes de ação cultural, explorar potências pedagógicas de arte educativos da cultura, estruturar e desenvolver os segmentos culturais, terminar o teatro municipal, conectar os espaços culturais, gestão democrática e compartilhada, promover a comunicabilidade ao processo cultural e formar agentes culturais. Essas são as 10 propostas prioritárias que o senhor coloca na tua plataforma de governo. Queria que o senhor falasse sobre as suas ideias, como que a cultura será tratada com o Darlone na prefeitura. Olha, a primeira coisa, a cultura, o produzir cultura, o estar envolvido na cultura, ele tem na nossa concepção,
uma importância significativa, porque a cultura ela absorve, ela liberta, ela dá dignidade e ela inclusive garante processos na vida das pessoas. De fato, inclui as pessoas não só no mercado formal de trabalho, mas também dá oportunidades de tirar os nossos jovens, as nossas crianças e garantir que elas possam ter uma ocupação que possa de fato fazer com que elas tenham perspectiva. Então nessa perspectiva é que nós queremos que a cultura seja incentivada. Nós vamos garantir e propiciar que os agentes culturais, as pessoas que produzem cultura, né, que fazem a cultura na cidade de Londrina, possam estar envolvidas no processo de construção disso. Nós queremos implementar, dentro desse conjunto de ações que você falou, um projeto cultural chamado Pé Vermelho, que na verdade vai ser não é uma repetição de projetos que já existiram, mas é a garantia que nós vamos fazer com que a Prefeitura, como indutora, a Secretaria Municipal de Cultura, como indutora da cultura na cidade, das diversas manifestações artísticas, inclusive, que possa, nesse projeto, ajudar a desenvolver, tanto do ponto de vista de financiamento, através do PROMIC ou através de outros recursos que nós possamos conseguir, e a implementação da política. E nós vamos utilizar, a partir das escolas municipais, que esses produtores culturais, que essas pessoas como vocês que produzem cultura, nos ajudem a partir das nossas escolas em incentivar as nossas crianças pelas diferentes manifestações artísticas, que nós consigamos colocar a partir das escolas, que daqui 5, 10 anos, saindo das nossas escolas municipais, nós tenhamos artistas e atrizes que possam circular no ambiente da cidade de Londrina, estar no filo, mas também estar no país e no mundo, levando o nome da cultura a partir das nossas escolas. Mas além disso, a cultura, para ela ser efetiva e ser emancipadora, ela tem que chegar nos bairros, não só na escola municipal, que é onde nós temos responsabilidade, mas nos outros espaços da própria prefeitura. Hoje nós temos vários centros comunitários, outros espaços públicos, que é uma lista quase que secreta, que nós queremos descobrir e garantir que esses espaços possam ser utilizados pelos promotores de cultura na cidade. Nós queremos democratizar também o acesso a esses espaços e que esses espaços ociosos eles possam ser fomentadores de projetos culturais. Essa é a nossa visão, essa é a nossa perspectiva. Então, veja, a partir da escola, onde é a nossa responsabilidade, nós vamos garantir que produtores, gente que faz cultura, que faça cultura, o movimento artístico da cidade possa nos ajudar junto com os professores nas escolas, os educadores, professores de artes, implementar isso nas escolas municipais. E além disso, levar a cultura até os bairros mais distantes, na área central, mas também para os bairros mais distantes, para que nós consigamos fazer com que essas crianças, esses jovens também venham sendo absorvidos, entrem nesse mundo da cultura, que eu acredito ser fundamental. Agora, como colocar em prática, secretário? Candidato, porque a gente sabe que há um problema de orçamento, um problema orçamentário na prefeitura, né? E, por exemplo, esse ano, nos últimos anos, tem havido cortes e contingenciamento de recursos do PROMIC, por exemplo. Então, como trabalhar com isso, como garantir esse acesso, né? Enfim, essa circulação desses espaços diante dessa situação econômica que a gente tem na cidade, que é uma situação, enfim, não muito confortável. Na verdade, sim, se você olhar desde os últimos anos, a mesma arrecadação crescendo, proporcionalmente, aquilo que é repassado para a cultura veio diminuindo. Nós queremos garantir que, primeiro, vinculado ao orçamento, nós consigamos garantir que o incremento seja real para a produção artística, mas que vá além disso. O prefeito e a sociedade, os produtores culturais, não podem apenas achar que a prefeitura vai ter que fomentar tudo isso a partir dos tributos que arrecada. Nós, enquanto prefeito, e nosso secretário ou secretária de cultura, terá que, junto conosco, ir atrás de outras fontes de financiamento. Ir atrás das emendas parlamentares, ir atrás de projetos culturais, ir atrás de projetos com empresas, enfim, tentar buscar os recursos para que se garanta isso. E nessa perspectiva, nós vamos melhorar a gestão, tentar, junto com quem entende e faz cultura, garantir que os recursos que existam eles sejam de fato bem aproveitados e tenham um retorno fundamental na produção artística, no investimento público na cultura ou em qualquer área, é que ela tenha um retorno para o total da sociedade. E é isso que nós queremos fazer, mas só faremos isso se estivermos com pessoas que
militam no segmento. O senhor comentou de emendas parlamentares e entre aqui as suas propostas o senhor coloca terminar o Teatro Municipal, que hoje é um elefante branco, vamos dizer assim, está abandonado, né, sofrendo com a ação do tempo, e isso é dinheiro público que já foi gasto, que já foi empregado ali na construção, né, e que hoje está lá parado. Como é que o senhor pretende trabalhar e articular para que se retome a construção do Teatro Municipal? Olha, o término dessa obra é importante. E há de se dizer, de fazer José Martí, que é um herói cubano, né, da independência cubana, ele diz que honrar honra. Nós temos que honrar. Só existe até onde está graças a um ex-deputado federal que bancou e foi atrás e garantiu que as emendas chegassem, porque no pouco dinheiro municipal ali tem colocado, foi quem garantiu que chegasse até onde está. Além disso, houve pouco empenho, na minha avaliação, obviamente, pouco empenho da atual administração do ponto de vista da política, não só nessa área. Eu acho que faltou política para uma série de áreas. Vou te dar um exemplo por que eu falo que faltou política. Um município aqui a 60 quilômetros da cidade, com 1/3 da população que nós temos, conseguiu triplicar o seu orçamento, através de emendas parlamentares e de buscando dinheiro, recursos com projetos, seja na Petrobras ou seja em outras fontes. Conseguiu fazer isso. E emendas parlamentares não só de deputados da região ou da cidade, foi atrás de todos os deputados federais e estaduais do estado do Paraná, que também tiveram voto na cidade. Eu acho que nós temos que fazer isso, ir atrás, fazer político. O prefeito tem que levantar, sair do Facebook e ir atrás dos recursos para garantir. E é isso que nós vamos fazer. Nós sabemos que nós estamos vivendo um cenário do ponto de vista econômico adverso, do ponto de vista da arrecadação adverso, mas isso não é justificativa para eu não ir atrás. Nós, enquanto estivermos na prefeitura, vamos atrás dos recursos para concluir essa obra, que é de fundamental importância para o movimento artístico na cidade de Londrina, mas é de fundamental importância para a cidade. E não só essa obra, todas as obras inacabadas, nós vamos buscar recursos para terminar. Vamos economizar nos cargos comissionados. Londrina hoje gasta 70 milhões ao ano com cargos em comissão. Podemos cortar um pouquinho essa gordura aí. Não estou dizendo que nós temos que prescindir de técnicos e técnicas que possam nos ajudar na administração. Nós podemos ver qual a forma de economizar um pouco por mês e esses recursos serem alocados naquilo que a gente acha prioridade. Corte de cargos comissionados é uma possibilidade? É uma possibilidade real. É real. 70 milhões por ano não é razoável num cenário de crise. Nós vamos ter que readequar isso, né? Então, vamos buscar recursos também na economia do funcionamento da máquina pública. Certo. Outro problema que nós estamos enfrentando aqui em Londrina, o senhor até comentou, a questão de espaços ociosos. O senhor falou na sua apresentação, foi presidente da ULIS, diretor da ULIS, e hoje nós temos essa situação ali do prédio da ULIS, onde os artistas de rua, o movimento dos artistas de rua, estão lá ocupando aquele espaço, né, promovendo atividades lá, mas a gente sabe que a própria administração teria projetos para uma outra destinação, e aquilo foi a forma dos artistas de rua conseguirem garantir um espaço que pudesse ser transformado no espaço de arte. Queria que o senhor falasse sobre essa situação, como é que o senhor pretende trabalhar com essa questão dos espaços ociosos, como ocupar esses espaços ociosos e diretamente ao pessoal da ocupação ali da ULIS. Então vamos começar pelo prédio da ULIS, um prédio histórico. Eu fui diretor da ULIS, nós tivemos a última reforma que inclusive aconteceu lá, foi no período que foi a troca daquele telhado, que provavelmente hoje já tem que fazer novamente, foi a troca do telhado daquele prédio. Aquele prédio tem uma história importante para o movimento estudantil, da onde eu venho, mas também para a cidade, né? E é salutar, inclusive, que hoje, depois de estar abandonado, não só pelo movimento estudantil em si, mas pela própria administração, que seja ocupado e se dê funcionabilidade para aquele prédio. Acredito ainda que nós podemos manter aquele prédio como um prédio de produção artística e, por que não, utilizar ele de várias formas, inclusive com a própria sede da ULIS, né, do movimento estudantil, um museu do movimento estudantil ali, combinando o processo do movimento estudantil com o movimento dos artistas de rua que ali estão. Se quiserem
e os artistas que ali estão ocupando o edifício, o prédio, saibam que da minha parte serão apoiados para permanecer e ajudar a cuidar daquele patrimônio público. Inclusive nós podemos buscar alternativas de utilização comum entre os artistas e o próprio movimento estudantil, para dar funcionalidade àquele prédio, fazer que ele cumpra uma função social efetivamente. Dos espaços ociosos que estão fundamentalmente nos bairros, que são alguns centros comunitários que estão fechados, abandonados, alguns virando mocós, nós vamos buscar alternativa. Eu acho que a melhor alternativa para a ocupação utilização, na verdade, desses espaços é com o movimento cultural. Não só, nas diferentes manifestações artísticas. Lá no bairro que tiver uma atividade artística sendo desenvolvida, ou esportiva, ou recreativa, enfim, que nós possamos, a prefeitura, ceder esses espaços incomodados, ou de forma combinada com a associação de moradores, se houver naquele espaço, naquela região, que possam juntos utilizar aquele espaço que é público e que hoje está sendo deteriorado, usado para fins não ortodoxos, que nós possamos e teremos, e aqueles que quiserem, os artistas que quiserem fazer isso, utilizar esse espaço do nosso governo, terá total apoio. Porque é importante para a prefeitura e é importante para o movimento. A prefeitura, ela iria fazer a manutenção desses espaços? Porque o senhor comentou de espaços ociosos, a gente sabe que muitos desses espaços estão deteriorados e precisariam de uma boa reforma. A prefeitura, ao fazer esse convênio, que pode ser uma ONG, como vocês têm um espaço aqui, ou pode ser com qualquer movimento, fazer um contrato de comodato, a gente tem que buscar a forma legal para isso, e a prefeitura entrega em condições de funcionabilidade. A maioria desses prédios, vai precisar de uma pintura, mexer no encanamento, na hidráulica, a prefeitura tem servidores para isso, pode fazer e entregar de forma incomodada para essas entidades para fazer a manutenção. Não há problema, não é caro fazer esse tipo de... Na maioria deles, obviamente, não é caro você fazer essa reforma antes de fazer o comodato, antes de fazer a entrega, e dá para fazer. Precisa de vontade política, coragem e vontade política para fazer. E enxergar a importância. Porque para a prefeitura e para a comunidade é bom. Nós vamos deixar de ter os espaços que são públicos sendo deteriorados, ele vai passar a ter uma função social com pessoas, homens e mulheres, que vão estar ali dioturnamente, garantindo que aquele espaço seja ocupado, seja utilizado pela comunidade, e vai fazer com que o entorno cresça. Porque vai ter movimento todos os dias, todas as noites, então isso vai ser bom para todos, para a prefeitura, para o movimento cultural e para os moradores do entorno. Isso contaria também espaços como concha acústica, como o anfiteatro do Zerão? Todos os espaços públicos que nós pudermos, do ponto de vista legal, fazermos isso, faremos. Nós queremos governar com parceria e com quem faz não só cultura, mas nós falamos de cultura, então quem faz cultura, aquilo que nós pudermos fazer para que nos ajude a manter, conservar e utilizar os espaços públicos em benefício da sociedade, nós o faremos. Perfeito. Candidato, a gente quer mudar agora um pouco de tema, falar sobre a questão de transporte, né? Os nossos ouvintes aí, muitos utilizam o transporte, muitos estudantes utilizam o transporte. Queria saber a opinião do senhor sobre a política do passe livre. Foi o primeiro ano, ele vai continuar, caso seja eleito. Como é que o senhor pretende trabalhar com essa questão do passe livre? Olha, eu venho do movimento estudantil, sou oriundo do movimento estudantil. Sempre foi uma luta, a tarifa zero, ou o passe livre para os estudantes sempre foi uma luta nossa. Então, nós queremos afirmar que a política é uma política exitosa e nós vamos mantê-la. Vamos garantir que a política seja mantida. Na minha época, inclusive, o máximo que a gente conseguiu chegar foi no meio passe. Dá para se dizer, inclusive, que na época, teve um período que tive passe livre porque fazia guarda-mirim, né? Então, foi algumas entidades à época que tinham o benefício do passe livre. Hoje, essa política é uma política exitosa, nós vamos manter. E, claro, nós vamos esbarrar de novo no custo, falar, custa isso, custa aquilo. Para nós, o nosso governo não é custo, é um investimento, porque nós vamos possibilitar que o estudante se mobilize para ir e voltar da escola, mas ele pode usar o transporte coletivo para ir numa atividade cultural, por exemplo, para ir no cinema, economizar aquele dinheiro, ou para, enfim, conhecer espaço da cidade, sair dos 5 conjuntos e ir lá para o Jardim Botânico, no sábado ou domingo, a hora que desejar. Então, isso também, a política do passe livre, ela não é só uma política que beneficia o ir e vir da escola, mas ela tem que ter um espectro, um escopo que vai além disso. E nós temos que oportunizar, inclusive, que haja condições, estímulo para que o cidadão se mobilize de um lado ou outro da cidade para ir buscar cultura e entretenimento saudável. Então, nós vamos manter a política do passe livre. Agora, tudo isso é um investimento que precisa ser subsidiado pela prefeitura. Mas, na verdade, é o seguinte, nós temos que cuidar, a prefeitura que tem que cuidar da planilha para efetivamente saber qual é o cálculo.
de todos os itens que a empresa apresenta e que a CMTU só chancela, nós vamos olhar com cuidado isso. E nós vamos garantir, por exemplo, dizem por aí que existem pessoas que estão mal utilizando o benefício do passe livre. O que nós pretendemos fazer ao longo dos 4 anos, mantendo a política, é garantir que quem de fato utilize o passe livre seja quem de fato tenha direito a ele. Então, ao longo de 4 anos, nós vamos buscar tecnologia para garantir que a pessoa que é o beneficiário seja quem usa. Nós temos, por exemplo, hoje no banco, na urna eletrônica, em vários setores, biometria. Nós podemos, no futuro próximo, implementar biometria nas catracas, já existe em alguns lugares do país, para garantir que quem seja de fato o beneficiário, vai lá, põe o seu dedinho, a qualquer hora do dia ou da noite, o cara que é o estudante que tem direito, vai ser ele que vai ser o beneficiário. Se houver alguém que está mal utilizando o passe, nós vamos conseguir cortar já dali. E talvez nós consigamos ter uma diminuição de custo, uma equação do ponto de vista econômico para manter o benefício. Mas faremos os esforços para manter, porque o prefeito, quem assume a prefeitura, tem que garantir que as políticas públicas garantam justiça social. E o passe livre é um instrumento de garantia de justiça social. Perfeito. Candidato, nosso tempo está encerrando. Eu queria... Já? Passa rápido, né? Queria deixar a esse último minuto para que o senhor, então, pudesse mandar uma mensagem para os eleitores, o eleitor que ainda está indeciso, pudesse ouvir por que votar em Odair Lune. Olha, o cidadão, a cidadã que nos ouve, terá a oportunidade daqui 19 dias de escolher o próximo prefeito da cidade. Você vai dar uma procuração para alguém cuidar da sua cidade durante 4 anos. Estou me colocando à disposição. Sou um londrinense, sou médico de família e comunidade, sei como fazer. E por isso que nós estamos chegando aos lares, às casas de vocês, para pedir o apoio, pedir o voto. Faltam 19 dias. Nós acreditamos que podemos fazer juntos uma gestão que pense as pessoas, que cuide da cidade, mas que coloque fundamentalmente o povo em primeiro lugar, aqueles que mais precisam do serviço público. Por isso, no dia 2, vote 13. Perfeito. Candidato Odair Lune, eu agradeço aí a sua presença aqui nos nossos estúdios. Boa sorte para o senhor na campanha. Obrigado. E é isso aí, gente. Alma Londrina Rádio Web, nessa discussão, né, ajudando a democracia, ajudando que você, eleitor, possa escolher quem de fato deve governar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até a próxima.